Olá, sejam todos bem-vindos à primeira live Raiz Anglicana. Estamos iniciando o projeto Live Raiz Anglicana com o objetivo de mais um espaço de interação e formação dos jovens de nossa diocese e para interessados em aprender sobre o ethos anglicano. O tema da live é Como Ser Jovem Anglicano. Sou Renato Cirilo, seminarista da Diocese Anglicana de São Paulo, da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, e membro da AGT Juventude DASP. Em nome da AGT Juventude da Diocese Anglicana de São Paulo, agradecemos ao reverendíssimo Bispo Francisco César Fernandes, todos os reverendos e reverendas de nossa diocese, que sempre estão nos apoiando e colaborando conosco. Os membros atuais da Comissão Diocesana de Juventude são Amável Priscila Fonseca Franco, da Paróquia da Santíssima Trindade, em São Paulo, Danilo Henrique de Freitas Souza, Paróquia Cristo Salvador Mauá, e eu que sou do Arcidiagado Noroeste Paulista, das paróquias da Ascensão em Goiânia e da Paróquia Santo Estevão em Araçatuba. Agradecemos aos jovens colaboradores, especialmente hoje o Guilherme Beijo, que estará conosco, além dos comentários e perguntas que serão feitos durante a live. Por favor, Guilherme, se apresente. Boa noite a todos e a todas. Fico muito feliz com a nossa primeira live, Raiz Anglicana. Agradeço ao Renato por esse convite. E a todos vocês, jovens da nossa província, de nossa igreja, que estão aqui online conosco, reverendos e reverendas, todo mundo aí atentos à nossa programação de hoje. Fiquem muito à vontade, façam suas perguntas, façam seus comentários, o reverendo José está pronto aí para responder todo mundo. E aí, gente, fiquem à vontade. Aqui é nosso espaço. Agradecemos imensamente a presença do reverendo Josué. Antes de apresentar, falar sobre sua biografia e sua brilhante trajetória, ele vai nos presentear cantando uma música, Canção da América. Pra se guardar debaixo de sete chaves dentro do coração. Assim falava de sangue da América que se ouviu, mas encantado ao ver seu amigo partir. Se ficou no pensamento do seu canto e o outro lembrou e quem ficou no pensamento ficou com a lembrança que o outro cantou. Amigo, coisa pra se guardar do lado esquerdo do peito, mesmo que a distância digam não, mesmo esquecendo a canção, que importa é ouvir a voz que vem do coração. Seja o que vier, venha o que vier, qualquer dia, amigo, eu volto a te encontrar. Qualquer dia, amigo, a gente
vai se encontrar. Seja o que vier, venha o que vier, qualquer dia, amigo, eu volto pra te encontrar. Qualquer dia, amigo, a gente vai se encontrar. La 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 É isso aí, reverendo. Se apresente para nós. Quem é o reverendo Josué? Muito bem. Só para retomar essa musiquinha que eu acabei de cantar, foi uma referência a esse momento que a gente está vivendo. Eu queria destacar a última frase dela. Qualquer dia, amigo, a gente vai se encontrar. Nesse momento de pandemia que a gente está com relações bastante remotas, então essa música nos cai bem nesse momento, né? Então eu queria, como uma homenagem a todos os amigos, familiares, conhecidos, pessoas paroquianas, enfim, pessoas que a gente tem uma relação, qualquer dia desse a gente vai voltar a se encontrar, né? Agora, me apresentando um pouco, né? Meu nome é Josué, eu sou natural do Rio Grande do Sul, de Caxias do Sul, eu tenho 40 anos e eu comecei a minha trajetória na Igreja Anglicana a partir de Londrina, numa época em que eu estava estudando, eu estava no seminário, e eu sou oriundo da Igreja Presbiteriana Independente, a qual vivi muitos anos lá, e sou muito grato também, fui muito feliz lá, mas em determinado momento eu comecei a sentir uma necessidade de uma espiritualidade mais engajada, mais aprofundada, e eu tive essa sensação, eu tive todas essas respostas que eu tinha nas minhas perguntas na vivência da Igreja Anglicana. Então, desde 1999, eu comecei a namorar a Igreja Anglicana, e em 2003, então, eu realmente me tornei membro da Igreja Anglicana, fui uma das primeiras pessoas a serem recebidas pelo Bispo Noldal em 2003, logo que a diocese, no ano em que a diocese foi fundada, né? Então, tenho muita gratidão a Deus por tudo isso, por toda essa trajetória, né? Já são aí quase 20 anos de Igreja Anglicana. E, durante esse tempo todo, Renato, a gente teve uma formação bastante privilegiada, bastante sólida, né? Então, como eu disse, eu estava no seminário quando eu vim para a Igreja Anglicana, e talvez muitos não saibam, mas eu fui graduado em 2 seminários, né? Eu fiz a teologia no Seminário Teológico Sul-Americano, que hoje chama-se Faculdade Teológica Sul-Americana, em Londrina, e também no extinto seminário Reverendo Antônio de Godoy Sobrinho, que foi um seminário da Igreja Presbiteriana Independente em Londrina, e depois fechou e transferiu-se todo para São Paulo, né? Hoje chama-se FATIP, né? Faculdade de Teologia da Igreja Presbiteriana Independente de São Paulo. Eu tive a graça de Deus de me graduar nas duas. Ao longo desse tempo, eu também me bacharelei em Ciências Sociais na Universidade Estadual de Londrina. Depois de um tempo, eu fui para Curitiba, fiz uma especialização na Universidade Federal do Paraná em Sociologia Política. Depois fui para o Rio Grande do Sul, quando eu fui assumir a paróquia da Virgem Maria em Caxias do Sul, minha terra natal. E durante esse tempo eu tive o privilégio de fazer o curso de imersão em anglicanismo, diretamente no Seminário Teológico Dom Egmont Machado Cristo, em São Paulo, em Porto Alegre, desculpa. E lá também eu
acabei fazendo um mestrado em teologia na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Depois, quando eu fui transferido do Rio Grande do Sul, da Diocese Meridional para a Diocese de Curitiba novamente, para trabalhar na paróquia de São Pedro Apóstolo, eu tive a graça de poder ter uma formação, um doutorado em teologia na Pontifícia Universidade Católica do Paraná, e foram 3 anos que eu passei lá. No Rio Grande do Sul, passei 7 anos na paróquia da Santa Maria, depois em Curitiba, 3 anos, e aí depois, então, eu fui transferido aqui para a Diocese Anglicana de São Paulo, para a paróquia de Cristo Rei em Registro, onde hoje eu também tenho uma formação paralela, uma formação acadêmica paralela, que eu estou concluindo, né, que é um curso de mestrado em Antropologia Social na Universidade Federal do Paraná. Então, basicamente, essa é a minha formação e a minha trajetória eclesiástica, né? Eu conheci a igreja anglicana em Londrina, onde eu me aproximei, onde eu me tornei depois postulante, passei a Curitiba num rápido período de 2 anos, fui para Caxias do Sul, fiquei 7 anos na Diocese Meridional, onde eu fui ordenado diácono e presbítero. Depois voltei a Curitiba, trabalhei lá na paróquia de São Pedro Apóstolo, e depois, então, Diocese de São Paulo, aqui como reitor da paróquia de Cristo Rei, Capela de Todos os Santos. Então, esse é o resumo da ópera, né? Tenho 2 filhos já adultos, né? E também sou noivo da belíssima Débora, que eu acho que está em algum lugar em São Paulo acompanhando. Se ela não estiver, depois eu puxo a orelha dela. Excelente trajetória, reverendo. Antes de entrar no tema principal de hoje, que é como ser jovem anglicano, você poderia explicar para nós o que significa ser anglicano? Olha só, essa foi uma pergunta, é uma pergunta importante e uma pergunta difícil de ser respondida. Primeiro porque, como eu era presbiteriano, eu tive que aprender a ser anglicano. Talvez uma pessoa que tenha nascido na igreja anglicana não tenha tido esse privilégio de refletir sobre essa questão. Mas para quem tem outra experiência religiosa, outra experiência cristã, é necessário, é fundamental fazer essa reflexão sobre o que é ser ou tornar-se a ser anglicano, né? No início existem muitas, no início eu digo assim, da minha experiência como anglicano, houveram muitas possibilidades de respostas. E uma delas é, evidentemente, a liberdade que nós temos, absolutamente sobre todos os temas, mas uma liberdade que ela é profundamente calcada na responsabilidade. Então, ser anglicano é ter liberdade de pensar a partir da experiência da Bíblia, a partir da experiência dos povos da Bíblia, a partir da experiência da revelação bíblica, mas também e profundamente pensar a partir da experiência humana do dia de hoje, a partir da experiência da ciência, a partir da experiência da razão, a partir da experiência da cultura, a partir da experiência do sagrado que o ser humano hoje tem com Deus, consigo mesmo, com o outro, com a natureza. E eu acho que quando a gente consegue articular a nossa experiência mística, sagrada, teológica, bíblica, com a nossa experiência cultural, social, política, então nós estamos começando a entender o que é ser anglicano. Ser anglicano é fundamentalmente ser um cristão engajado nas discussões mais contemporâneas, nas discussões mais atuais do dia a dia, de forma honesta, de forma transparente e de forma muito livre, né? Nenhum anglicano é obrigado a seguir qualquer corrente filosófica, ideológica, política, seja qual for. Nós temos essa liberdade, né? Talvez em outras experiências não se tenha tanta liberdade assim,
como nós queremos usufruir de tantas correntes possíveis do pensamento humano e, ao mesmo tempo, dar respostas possíveis aos problemas da atualidade, né? Todas, como eu disse, olhando para a experiência dos povos da Bíblia, olhando para a experiência da nossa cultura, da nossa sociedade, da nossa razão, da nossa ciência, e com base em tudo isso, nós podemos dar uma resposta e vivermos de forma muito contextual. Então, eu acho que ser anglicano é isso. Eu acho que não existe uma resposta final para isso. Eu acho que até ter uma resposta conclusiva não é ser anglicano. A resposta é sempre aberta. Ok, você que está nos acompanhando, curta a nossa live, compartilhe, faça seu comentário e sua pergunta para o reverendo Josué. O Guilherme estará daqui a pouco lendo as suas perguntas e os comentários no próximo bloco, antes do reverendo responder. Agora a pergunta assim, principal, reverendo. Como ser jovem anglicano? Então, outra questão que a gente precisa até pensar no que é o jovem hoje, né? Nós vivemos, evidentemente, nas nossas realidades comunitárias, um fluxo de várias gerações. E para cada geração, existia uma definição do que era ser jovem, né? Existia um conceito do que é ser jovem. E muitas vezes, nós olhamos para o passado com certo saudosismo de alguns conceitos do que é ser jovem. E por isso, muitas vezes, a gente não consegue perceber a mudança que há nos dias de hoje sobre o que é viver como um jovem, o que é ser um jovem nos dias de hoje. Evidentemente que o jovem nos dias de hoje é muito diferente da década de 60, 70 ou 80, né? E eu acho, a minha experiência como jovem sempre foi uma experiência muito calcada em programas de igreja, como, por exemplo, grupo de jovem de igreja, reunião de estudo bíblico de igreja, festinha de igreja, retiro de jovem de igreja. Ou seja, a minha experiência de juventude, ela foi muito baseada, muito fundada na própria experiência daquilo que a igreja oferecia como atividades sociais para o jovem. Hoje nós percebemos que esse tipo de fornecimento de assistência, digamos, social, de vida social para o jovem, não responde muito mais aos desejos e aos anseios da juventude do dia de hoje. Por quê? Porque mudou o conceito de pensar como é ser jovem. Eu percebo hoje, Cirilo, que a juventude hoje, ela se liga, ela se aglomera, ela está unida muito em torno de causas, muito em torno de bandeiras, muito em torno de luta. Por isso que a gente vê um fenômeno muito, muito atual chamado coletivos. Coletivo de vários temas e segmentos. Então, isso é um indicativo do que é ser jovem no dia de hoje. Talvez pensar em ser jovem no dia de hoje seja estar engajado numa luta, estar engajado em alguma bandeira que dê sentido à minha própria existência. Ou seja, se eu sou mulher, se eu sou feminista, se eu sou uma pessoa negra, se eu sou uma pessoa indígena, se eu sou uma pessoa pobre, nordestina, enfim, são várias causas, LGBT. Existem as mais diferentes causas para os mais diferentes tipos de segmento de juventudes. Né? Por isso que a gente fala sobre juventudes. Você tem uma juventude negra, uma juventude LGBT, uma juventude feminista, enfim, várias juventudes. E eu acho que ser um jovem anglicano, como eu disse, ser anglicano é justamente estar engajado nas lutas contemporâneas, nas causas atuais,
que nós temos na nossa sociedade, eu acho que ser um jovem anglicano reflete muito bem o que é a essência do ethos da igreja anglicana. É estar extremamente engajado, né? E eu acho que até como perspectiva futura para os trabalhos de juventude da nossa igreja, precisamos sempre pensar em formas de coletivos, né? Talvez hoje, de forma pastoral, não consigamos mais fazer o famoso encontrinho de jovens, o famoso estudo bíblico de jovens, mas muito possivelmente a gente consiga formar um coletivo de algum assunto, de alguma temática, em que envolva a maior parte da nossa juventude para uma luta, para um estudo da Bíblia a partir daquela perspectiva, para um engajamento em políticas públicas, enfim. E eu acho que ser jovem anglicano tem muita relação com isso, estar engajado na luta do dia a dia, na sociedade, dentro e a partir da sua experiência de fé, que é a experiência de fé do ser anglicano, né? do ethos anglicano, como você muito bem disse no início desta live. Ok, reverendo, excelente resposta. Antes de você cantar a próxima música, agora o Guilherme vai fazer os comentários. Tem pessoas online aí mandando seu recado, sua pergunta. Obrigado pelos de todos. Guilherme, com você agora. É isso aí, gente. Muito obrigado pela participação de todos e todas. Antes de mais nada, curtam essa live, compartilhem com a galera, com seus amigos, com suas amigas, familiares. Encham os grupos de família com essa live. Manda todo mundo vir assistir. A Lavínia mandou boa noite pra gente. Ela tá bem ativa aqui nos comentários. Reverendo Álvaro mandou boa noite a todos e todas. O Fábio parabenizou a gente pela iniciativa. A Débora disse, estou aqui assistindo, estou vendo aqui. Ana Cláudia parabenizando a nossa iniciativa também. A Paula, da UJAB Nacional, está aqui acompanhando a gente. Luan Honório, dando boa noite. Vários comentários aqui, felicitando a fala do reverendo Josué. A Lavínia mesmo dizendo, ser anglicano é estar engajado em alguma luta. Muito bem. Ela comemorou o reverendo ser colorado, mas ela disse que está chateada, pois o nosso clube demitiu todos os funcionários assalariados na pandemia e não diminuiu o salário milionário dos jogadores. Então, tem gente aí do mesmo time, parece que a Paula também parabenizou, e esses são alguns comentários. Então, gente, por favor, façam as suas perguntas, o reverendo Josué está prontíssimo para responder tudo, jogar a bomba nele aí. Façam suas perguntas, seus questionamentos, a gente vai armazenar aqui para, no próximo bloco, fazermos essas perguntas ao reverendo. E agora, ele vai cantar a música Dias Melhores, é isso aí, reverendo? Isso mesmo, gente. Então vamos lá, curtiu o somzinho. Vemos esperando dias melhores, dias de paz, dias de amar, dias para nada. Vivemos esperando o dia em que seremos melhores. Melhores amor, melhores amor, melhores em tudo. Vivemos esperando o dia em que seremos para sempre. Vivemos esperando. Dias melhores para sempre. Dias melhores.
pra sempre. Dias melhores, melhores, melhores. Dias melhores, dias amores, dias que deixam meus braços. Oh, oh. Vivemos esperando o dia em que seremos melhores. Melhores no amor, melhores na dor, melhores em tudo. Oh, oh. Estamos esperando o dia em que queremos para sempre. Estamos esperando. Oh, oh. Pra sempre. Dias melhores pra sempre. Muito bom, muito bom. Então vamos a algumas perguntas. O Jonathan aqui no WhatsApp, ele perguntou, que bandeira é essa aí? Então, essa bandeira é uma bandeira do movimento indigenista latino-americano, movimento dos povos indígenas da América Latina, e é uma bandeira que atualmente eu tenho defendido bastante nas minhas falas, nas minhas pregações, na minha prática pastoral, né? Se vocês perceberem, além da bandeira, nós temos aqui vários elementos aqui muito proposital, que são artigos do artesanato indígena, muito particularmente aqui das aldeias Guarani Embiá e também Tupi-Guarani do Vale do Ribeira. Então, eu estou muito envolvido com as causas indígenas e com essa bandeira, e por isso, então, eu estou aqui, né, inclusive, fazendo um apelo muito forte para que você, jovem, olhe com mais precisão, com um olhar mais atento para as questões indígenas dos povos originários do Brasil, mas também da América Latina, porque os povos originários na América Latina, todos eles, sofrem uma depredação histórica dos seus direitos, uma vandalização, né, da sua identidade cultural, do seu território sagrado e tradicional, das suas tradições culturais, né? Então, nós precisamos, como igreja, como juventude, estar engajados de forma a defender os direitos dessas populações, né, que vêm sofrendo sistematicamente pelo desmonte de políticas que defendam os seus direitos, né, como povos originários desta terra. Então, esta bandeira, ela representa toda uma luta dos povos indígenas latino-americanos. Muito bom, excelente. A Lavínia veio perguntar aqui, deixa eu achar a pergunta dela nos comentários. Reverendo Josué, alguém na DM já lhe perguntou de que família anglicana o senhor é? Olha só, essa pergunta é muito importante, por quê? Porque logo que eu cheguei na igreja anglicana,
eu ainda peguei aquela fase, eu não sei se ainda hoje existe, mas eu ainda peguei aquela fase do chamado pedigree anglicano, né? Então, as pessoas eram divididas entre aquelas que nasceram numa família anglicana, num berço anglicano, e aquelas que chegaram, né? Então, aquelas que nasceram, elas tinham, parece que, um título de nobreza, né? Parece que a joia do clube, né? E aqueles que chegaram depois eram meio que assim, retirantes, né? Então, eu acho que essa pergunta ela é muito importante porque ela retrata, ela no fundo, ela traz uma questão de uma espécie de racismo religioso que nós tínhamos. Eu digo tinha porque eu realmente não tenho ido a fundo mais nisso, né? Mas era muito forte essa questão. As pessoas faziam piadinhas daquelas que só riem quem faz a piada, sabe? Então, assim, do tipo, né, você é anglicano, mas vira-lata, né? Não tem pedigree, né? Então, é o tipo de racismo muito sutil de uma situação oriunda da nossa experiência religiosa, né? Então, isso é muito comum, realmente, Lavínia, quando as pessoas perguntam, mas de que família você é? Né? De sobrenome, né? De família, enfim. E, realmente, se a gente for ver, todos nós fomos feitos anglicanos. Ninguém nasceu anglicano. Nem quem nasce na Inglaterra nasce anglicano. Ser anglicano é um estado de espírito, é um modo de viver. Não é digamos assim, uma classe territorial onde você nasce e você tem o título de nobreza, enfim, alguma coisa desse gênero, né? Mas é uma pergunta que se faz, realmente, as pessoas fazem e já fizeram para mim, né? Se eu era de família anglicana, e realmente eu não sou de família anglicana, né? Eu sou oriundo da Igreja Presbiteriana Independente, a qual eu agradeço a Deus por ter feito parte da minha história, né? Mas está lá no passado, hoje eu estou aqui na Igreja Anglicana, muito feliz, e eu acho que as pessoas que fazem esse tipo de pergunta precisam refletir um pouco sobre qual é a motivação, né, desse tipo de pergunta. O que se espera em saber? Que diferença faz se a pessoa veio de uma família com 2, 3, 4 gerações anglicanas, ou se ela é a primeira geração de anglicanos na família dela, né? Então, nós temos que cuidar, inclusive, para não criar um sectarismo religioso, né? Uma linha muito tênue entre o preconceito religioso e que está muito embutido, né? Muito, digamos assim, na arqueologia dessa pergunta, né? Nas camadas mais profundas dessa pergunta. A gente tem que estar muito atento sobre isso. Muito obrigado, Lavínia, pela pergunta, viu? Show, muito importante. A Luísa, ela me mandou aqui no meu WhatsApp, compartilhei com vários amigos, e ela me perguntou assim, como foi a sua transição, ou como seria a transição de um jovem que vem de um pensamento reformado, fechado, convencional, lógico, tradicional, para uma denominação anglicana, que tem uma doutrina mais aberta e eclética? Olha, eu não vou responder, claro, evidentemente, de forma geral. Eu vou dizer como foi a minha experiência. Então, sempre que eu coloco aqui, é como é a minha experiência com relação a essa transição. A transição nunca é fácil, nunca é simples. Todo o processo de transição é complexo. Às vezes o processo de transição, ele é fruto de uma crise. Boa parte dos jovens que tem vindo para a nossa igreja é fruto de uma crise dos chamados desigrejados. São pessoas que, em crise com a sua não exatamente com a sua crença, mas com a sua experiência religiosa, por conta de uma série de mudanças de conceito, né? Ela começa a perceber um hiato, uma distância, um abismo
que vai se aprofundando cada vez mais em relação àquilo que se pensa e aquilo que é a experiência religiosa. E quando a gente começa a compreender que existem outras formas de expressões religiosas cristãs e que respondem muito mais às perguntas existenciais que nós temos, às questões humanísticas que nós temos, a gente começa a querer dialogar com essas outras experiências. E nesse processo dialógico existe conflito, né? O conflito existencial. E eu acho que eu passei por esse conflito existencial, né, em determinado momento, mas eu acho que foi um conflito extremamente salutar, extremamente saudável, e um conflito que eu acho que eu passaria de novo exatamente porque foi muito bom ultrapassar a ponte de uma experiência para outra, onde eu conseguisse me enxergar de forma muito mais autêntica nessa experiência, né? Mas eu me lembro muito bem de ter procurado meus colegas que são clérigos. Na época, morava lá em Londrina o reverendo Luiz Caetano, que hoje está na Diocese do Rio de Janeiro. Eu lembro muito bem de ter procurado ele, na época ele era secretário-geral, secretário do CLAI Brasil, Conselho Latino-Americano de Igreja, e eu procurei um dia lá, ele no escritório dele, ele parou de trabalhar para me atender pastoralmente. E naquela conversa eu chorei muito com ele, eu desabafei muito com ele sobre as minhas questões existenciais e religiosas. E ele foi um cara fantástico, ele me deu assim, uma resposta pastoral que eu precisava num momento muito importante. Não posso esquecer também, na época, o reverendo Flávio Irala, que era o reitor da paróquia de São Lucas, hoje bispo na Diocese de São Paulo, que também me acolheu assim com um acolhimento humano inigualável, né? Então, assim, se eu sou anglicano hoje, eu devo muito a essa forma pastoral de acolhida que a igreja anglicana tem com aquelas pessoas que chegam arrasadas, que chegam quebradas, né, das suas crises com a experiência religiosa interior, né? Também gostaria de deixar para não causar aqui nenhuma digamos assim, não passar em branco o meu agradecimento enorme a um outro reverendo da nossa igreja, que é o reverendo Silvano. Na época foi meu professor no seminário. A gente teve uma relação pastoral de amigos, né? Então, foi uma relação que transcendeu a academia, a relação professor-aluno, foi uma relação muito importante para a minha estadia na igreja anglicana. Hoje eu sou professor da Universidade Federal de Sergipe, né? E também devo muito ao reverendo Anselmo Stein, que já está na glória de Deus, que foi um grande reverendo para mim também, né? E tudo isso fez parte de um processo de acolhimento. Esses pastores, né? Eles tiveram a habilidade pastoral de reconhecer que eu estava num momento de crise, num momento de transição da minha vida, num momento de busca de respostas importantes e sem forçar a barra, sem fazer proselitismo, né? Eles conseguiram me envolver muito mais e me dar essa resposta de uma forma muito mais profunda, intensa, que era a resposta que eu estava esperando e precisando naquele momento. Então, eu acho que a crise, no momento de transição, ela faz parte e ela é importante. Eu acho que se você vive numa igreja anglicana, oriundo de uma outra denominação, de uma outra experiência religiosa, não teve crise, talvez, muito provavelmente, em algum momento você vai ter essa crise e isso vai ser importante para a sua vida, né? Mas a crise não faz parte do processo de nos desenvolver uma nova pessoa.
Muito bom. Obrigado pela sua resposta. Antes de você responder o que é preciso fazer para ser jovem anglicano, você vai cantar para nós mais uma vez a música. Eu só ver se nós desafinou uma corda aqui. Mas é claro que o sol vai voltar amanhã, mais uma vez. Eu sei. Então já que pior de noite ser gente sã. Espero que o sol já vem. Tem gente que está mesmo de lá. Tem gente que machuca os outros. Tem gente que não sabe amar. Tem gente que já não bate. A nossa vida tudo está. Se a gente tá bem, se você quiser alguém, ouvir-se mesmo, quem acredita tenta alcançar. Claro que o sol vai voltar amanhã, mais uma vez. Eu sei. Solidão tem pior de gente. Espero que o sol já vem. Nunca deixe que digam que não vale a pena acreditar no sonho que tem. Porque seus planos nunca vão dar certo. Porque você nunca vai ser alguém. Tem gente que machuca os outros. Tem gente que não sabe amar. Mas eu sei que um dia tem. Se você quiser alguém, ninguém confia. Confie em si mesmo. Quem acredita sempre alcança. Quem acredita sempre alcança. Antes do reverendo responder, queremos agradecer a presença do reverendo Arthur, do bispo César, que está aí nos ouvindo online. Obrigado pela presença de todos. Então, reverendo, o que é necessário fazer para ser jovem anglicano? Primeiro, profunda de Deus, eu acho que o caminho da experiência americana, ela é secundário. Esse é o caminho do engajamento. O caminho do engajamento como comunidade, uma experiência comunitária. Vive um momento de muito ativismo individual, de muito ativismo interativismo
as pessoas estão sentadas atrás de um computador e exercitam o seu ativismo político, religioso, social, através do clique, através do compartilhamento. Mas ser jovem anglicano com ativismo é uma experiência de fé que se dá por uma prática de comunidade. Então, quando a gente se engaja com a nossa comunidade, quando a gente se engaja com a nossa experiência de fé na paróquia, na missão, então nós estamos vivendo como jovens anglicanos. Né? Não existe, digamos assim, uma outra grande resposta para isso. Né? É mais ou menos como aquela resposta: vem e vê. Né? Então, você quer conhecer o Messias? Venha e veja. Né? Quer ser um jovem anglicano? Venha e participe. Né? Eu acho que nós precisamos sair do engajamento da virtualidade para o engajamento real com a comunidade. Sair da virtualidade para a comunidade. Eu acho que isso faz toda a diferença em ser um jovem anglicano. Nós precisamos, digamos assim, nos apropriar mais ainda dessa experiência comunitária. Show. Ainda tem algumas perguntinhas aqui. Uma minha, especialmente. Reverendo, quando nós entramos em contato, conhecemos a igreja anglicana, tá? Vamos lá conhecer a paróquia. Aí a gente fica meio acanhado de perguntar de cara para o reverendo ou para a reverenda como é que funcionam as coisas, quais são os referenciais. Gostaria de saber do senhor, um conselho para um jovem, uma jovem que está conhecendo a igreja anglicana. Quais as referências bibliográficas? Quem deve assistir, ler, para entender qual que é o ethos anglicano, como é que é essa coisa de episcopal anglicano no Brasil? Quais são as suas referências e quais o senhor poderia compartilhar com a gente hoje para aprender mais? Sejam clérigos ou não, escritores, livros, enfim. O senhor poderia compartilhar conosco? Muito boa pergunta, Guilherme. E eu diria assim, eu acho que quando eu cheguei na igreja anglicana, eu me recordo de ter lido um folhetim, um livreto muito pequeno de um bispo canadense, um bispo anglicano canadense chamado John Bancroft, sobre o ethos anglicano, o jeito de ser anglicano. E eu acho que ele deve ter disponível, no mínimo na internet, né, esse livreto. E ele traz respostas muito simples, muito bem elaboradas e muito certeiras sobre os referenciais do anglicanismo. Eu acho que essa é uma boa pedida. Agora, se a pessoa quer compreender um pouco mais sobre o que é, de fato, a igreja anglicana, porque certamente você, assim como eu, estudou na escola, e na escola, quando a gente tem aquele famoso capítulo sobre a reforma religiosa do século XVI, a igreja anglicana ela é pintada como a igreja do divórcio, né? A igreja que foi inventada por conta de um divórcio. Então, é a história contada a partir de quem? Quem é que conta essa história? São os anglicanos que contam essa história a partir de si mesmos? Não, não. Essa é uma história contada a partir de uma outra experiência de igreja. E não é nem a partir de historiografia, digamos assim, mais correta. Então, se você quiser conhecer um pouquinho melhor sobre a história da igreja anglicana, existe um livro de um historiador anglicano muito importante chamado Stephen New. Esse livro chama O Anglicanismo. Ele tem uma versão em espanhol, eu não sei se ele está publicado em português, mas ele tem uma versão em espanhol, talvez seja encontrado na internet também. Eu acho que essa é uma versão muito interessante sobre compreender a experiência histórica do desenvolvimento da fé conforme o ethos anglicano. Então, essas são duas referências muito básicas que serviram muito para mim no início da minha caminhada de fé na igreja anglicana e como jovem que quer, mesmo sendo um jovem, digamos, anglicano de família, de nascimento, de batismo, ou um anglicano que chegou agora, um jovem anglicano que chegou agora,
e queira se apropriar e conhecer um pouco mais sobre os referenciais importantes do anglicanismo, eu acho que essas duas obras, que são obras pequenas, curtas, são obras muito importantes para você compreender, né? Então, eu indicaria essas duas importantes obras aí, Guilherme. Obrigado, reverendo. Temos uma pergunta da Lavínia. Ela compartilhou conosco aqui nos comentários que ela veio do ateísmo, e aí ela conheceu a igreja anglicana e tudo mais, e ela perguntou para o senhor: reverendo, o senhor acha que, em modo geral, se faz estudo bíblico na nossa igreja? Sabe que uma vez eu ouvi uma colocação muito interessante sobre isso de uma senhora lá da Catedral de Santiago, em Curitiba, a dona Esther Ongo. E ela não respondeu nenhuma pergunta, porque não foi feita uma pergunta. Mas ela colocou na sua fala algo muito especial que eu guardei. E eu gostaria de dizer agora para você. Ela disse: o anglicano, ele lê e estuda a Bíblia a partir da sua experiência litúrgica. Isso é verdade. A gente faz a nossa interpretação bíblica, a nossa experiência de compreensão da Bíblia, a partir, e muito especificamente, da liturgia. Agora, é bem verdade que nós, como anglicanos, temos dificuldades enormes de nos reunir em grupos de estudos bíblicos, né? Eu falo isso de todas as minhas experiências pastorais nas comunidades em que eu passei, sempre foi muito difícil termos um grupo de estudo bíblico que fosse animado no sentido de ter várias pessoas querendo estudar a Bíblia e de estabilidade no sentido de ter as pessoas manterem-se, né, no grupo desde o início, meio e fim, né? A gente sempre começa com bastante e termina com quase nada, né? Então, é muito difícil realmente do anglicano perceber a importância de compreender a Bíblia e se apropriar do estudo da Bíblia para a sua experiência de fé. Essa talvez seja um fato muito cultural da nossa cultura religiosa. A nossa cultura religiosa ela é muito mais litúrgica do que bíblica, né? Então, a nossa experiência de fé, ela se dá muito mais no altar da comunhão do que no púlpito, né? Diferentemente das igrejas reformadas, em que há uma centralização muito mais no púlpito, né? Na pregação, e não tanto nos sacramentos, né? A nossa igreja, ela é o inverso, ela é muito mais sacramentalista, muito mais focada nos sacramentos, na Eucaristia, especialmente, e isso gera uma cultura de como a gente acaba se apropriando da Bíblia na nossa experiência do dia a dia, né? Então, quando eu vim para a igreja anglicana, eu percebi que era muito mais importante participar da comunhão do que participar de um estudo bíblico, né? Quando, na verdade, né, a Bíblia também tem a mesa da palavra tem o mesmo peso da mesa da Eucaristia, né? A gente precisa compreender que as duas mesas elas estão em pé de igualdade e que a gente precisa se apropriar das duas experiências, a sacramental e a bíblica. Eu espero ter respondido a sua pergunta. Lavínia agradece a sua resposta, reverendo, e gostaria de fazer mais uma e a última pergunta aqui, do Fábio. Reverendo, quais são as precauções que o jovem anglicano deve tomar para não se acreditar em verdades a respeito dos ensinamentos de Jesus Cristo e outras passagens bíblicas? E ele emenda com outra pergunta. O senhor não acha que nos dias de hoje o significado de ser cristão está sendo arranhado por falta de conhecimentos, mentiras e mau caratismo? Eu acho que o Fábio já na segunda pergunta ele já dá uma semi-resposta para a primeira, né? Realmente, o conhecimento é a base para que a gente não caia, digamos, em falsos messianismos, em pseudos movimentos religiosos,
em promessas falsas, em ficções de sagrado, né? Eu acho que quanto mais a gente se apropria do conhecimento, da experiência de fé dos povos da Bíblia, né? Da experiência da tradição, né, cristã ao longo de séculos, quanto mais a gente se apropria disso, mais a gente compreende que a experiência de fé, ela não se dá a partir de coaching espiritual, né, de ficções de sagrado, de ilusões, de imaginário religioso, de fantasias, né, de experiência do sagrado, mas que ela se dá através da reflexão, da experiência de vida com o sagrado, com a fé, com Deus, né? Então, quando a gente consegue fazer essa reflexão crítica, e a gente consegue assimilar isso, então a gente compreendeu o que é ser cristão no mundo, né? E, evidentemente, isso vai, digamos assim, nos vacinar contra qualquer espécie, digamos, de falsas experiências de cristianismo que se vivem por aí. Evidentemente, você pode achar que é um pouco de arrogância da minha parte, né? Ah, bom, então você está falando do pedestal da verdade, do pedestal da verdadeira tradição. Não, eu acho que você encontra a expressão de cristianismo verdadeiro em muitas experiências religiosas, né? Em muitos cristianismos que estão por aí na tradição reformada, na tradição católica, na tradição ortodoxa, na tradição do cristianismo popular, você encontra expressões genuínas de fé da verdade do Evangelho. Mas nós também temos expressões que são expressões completamente equivocadas, que são expressões ideológicas ou ideologizadas para um fim específico, né, que não é um fim de viver a fé em solidariedade, fraternidade, mas viver a fé de forma capitalizada, de viver a fé como se fosse uma experiência de capital, uma experiência mercadológica, né? Então, essas experiências muito, digamos assim, uma pornografia cristã, elas estão aí, e elas só serão combatidas quando nós, cada vez mais, aprofundarmos a proposta desse programa, né? Quando nós aprofundarmos as nossas raízes e compreendermos as raízes do cristianismo, né? As raízes da experiência cristã. Eu acho que essa é a melhor forma de nós combatermos esses pseudos, né, movimentos religiosos que se estabelecem muito facilmente nos dias de hoje com uma linguagem envelopada, uma linguagem siliconada, uma linguagem assim completamente travestida, né, para as pessoas, digamos, engolidas de uma forma melhor, né? Então, cada vez mais as igrejas estão se tornando verdadeiros talk shows, assim, sabe? Com propostas assim absurdas, né? Parece assim programinha de televisão, né? A igreja não é isso, a igreja não é proposta de programa de televisão, e a gente tem visto isso, né? Púlpitos ou altares, né? Se transformarem em palcos, né? Isso é extremamente desagradável. Espero ter respondido a tua pergunta, Fábio. Excelente pergunta, Fábio. Excelente resposta, reverendo. Já estamos chegando assim, quase à etapa final da nossa live. Quero agradecer a presença do reverendo Leandro. Justamente a nossa próxima live será dia 25 de agosto. O nosso projeto será uma vez por mês. E o próximo reverendo para estar conosco é o próprio reverendo Leandro. Vai falar sobre ser anglicano é ser ecumênico. E como ser jovem ecumênico hoje? Se o anglicano é ecumênico, mas como ser jovem é a próxima live, no dia 25 de agosto, o reverendo Leandro, lá de Santos. E também quero convidar todos, dia 8 de agosto, estaremos no estudo bíblico, a Lavínia falou do estudo bíblico, estamos com o projeto do estudo bíblico anglicano, da Aliança Anglicana, será dia 8 de agosto, no MIT, às 19 horas, todos é convidado. Reverendo... Isso aí, Renato vai falar. Oi?
Renato que vai dar o estudo, todos lá, hein? Cante a última música para nós, Oração da Noite. Finda-se este dia que meu Pai me deu, sombras vespertinas cobrem já o céu. Ó Jesus bendito, se comigo estás, eu não temo a noite, vou dormir em paz. Com pecados hoje eu te entristeci, mas perdão te peço por amor de ti. Sou teu bem querido, livra-me do mal, em ti mesmo eu tenha proteção real. Guarda o marinheiro no violento mar, e ao que sofre dores, queiras confortar. Ao tentado estende tua mão, Senhor, manda ao triste aflito um consolador. Pelos pais e amigos, pela santa lei, pelo amor divino, graças te darei. Ó Jesus, aceita minha petição e seguro do sem hesitação. Reverendo, a última pergunta da noite. Qual a sua mensagem para os jovens? Vale a pena ser jovem anglicano? Vale. Eu acho que ser jovem anglicano é uma experiência fantástica dentro das experiências de juventude que se tem. É uma experiência muito saudável. Além disso, é uma experiência muito engajada, uma experiência de cabeça aberta, é uma experiência que participa do mundo, não é uma experiência alienígena, né? Eu já tive experiência de juventude alienígena, né? Onde a gente só pensa num outro mundo, num mundo superior, no mundo etéreo, no mundo da lua. E a experiência do jovem anglicano é a experiência de estar com o pé no chão e a cabeça, os olhos abertos, olhando para a nossa realidade e os braços estendidos para trabalhar e participar das transformações neste mundo. E eu acho que isso é o clamor do Evangelho, né? Isso é o que o Evangelho nos impele a fazer. Então, acho que vale a pena ser jovem anglicano? Evidentemente que sim. Ser jovem anglicano é fazer parte desse todo do Evangelho, dessa caminhada toda da história cristã. Então, eu me sinto muito privilegiado de ser jovem, não no sentido cronológico, mas no sentido espiritual da palavra, de ser um jovem anglicano e de participar desse fragmento de história ao longo da grande carreira de grandes santos e santas da nossa rica tradição anglicana e cristã, né? E fazendo uma história, mesmo que seja um nome anônimo, ao longo da história, mas ajudando a construir um mundo melhor, um mundo mais cristão, a partir dos princípios do reino de Deus. Sim. Obrigado, reverendo. Antes de você fazer a oração final da bênção final, Guilherme, obrigado pela sua presença. Tem alguns comentários para nós, alguns comentários, parece que tem aí online. Agradeço a presença. A galera está agradecendo, falando, parabenizando pela live, a Paula parabenizando a iniciativa.
Tivemos um comentário aqui do Wellington, que ele conheceu a Igreja Anglicana pelas redes sociais, pelo YouTube, e tem sido uma ótima experiência. E ele diz que é ótimo conhecer uma igreja tão abrangente, pois em Deus cabe tudo e todos. A Josilane também agradecendo, parabenizando a live. A Débora disse que é suspeita em falar, elogiando o convidado de hoje, mas ele é show. Várias parabenizações, comentários e contribuições. Nós que agradecemos a presença de todos e todas vocês. Sem vocês, não teria live, sem a participação de vocês, nós não estaremos aqui. Esperamos que todos tenham aproveitado ao máximo possível essa noite. Reverendo, oração final e a bênção. Amém. O Senhor esteja com você, seja também contigo. Senhor Deus, nós damos graças pelo privilégio de sermos pessoas engajadas nesta igreja, neste aprisco ao qual tu nos chamaste, no qual um dia tu nos convidaste a fazer parte na história da igreja cristã, na história deste país, como jovens, homens, mulheres, idosos, crianças, todos fazemos parte desta comunidade de pessoas anglicanas. Muito obrigado, Senhor, por ter nos chamado a esta experiência profunda de fé, a esta experiência histórica do sagrado, e nós pedimos que nos transforme cada vez mais a tua imagem, a tua forma, a tua semelhança, para que nós possamos, com as nossas mãos, com os nossos atos, com as nossas ações, com os nossos pensamentos e as nossas palavras, transformarmos o mundo, os reinos deste mundo, no reino de nosso Senhor Jesus Cristo. Abençoe a cada jovem que está agora, neste momento, assistindo, a cada pessoa que está, neste momento, assistindo a esta live, que cada uma possa se sentir plenamente tocado pelas tuas mãos abençoadoras e que agora possamos descansar em paz e termos uma semana abençoada. E a bênção de Deus onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, seja convosco e convosco habite eternamente. Amém. Amém. Boa noite a todos. Até dia 25 de agosto, com o reverendo Leandro, ser anglicano é ser ecumênico. Como ser jovem anglicano ecumênico. Tchau. É isso aí, gente. Muito obrigado. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.